futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira, como sempre, recheadaço aí de informação para vocês. Já peço para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que ajuda bastante. E se for a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se quiser comprar camisas antigas do Vasco da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, na lojinha do Futebolaço, e te envia para todo o Brasil, e podemos estar adquirindo também sua camisa ou agasalho. Manda foto pra gente lá, que a gente analisa, desde que seja original e esteja em bom estado, beleza? Dito isso, galera, vamos às informações. Olha, a rodada do Brasileirão começa amanhã. O Vasco tá agora numa situação nova de campeonato. Ele consegue começar a olhar um pouco mais para cima, brigar ali, né, para se consolidar no pelotão da Sul-Americana, mas ainda sem se descuidar da turma de baixo. Numa combinação de resultados, o Vasco pode terminar essa próxima rodada agora na 10ª colocação, porém há a possibilidade também de ser ultrapassado. O Vasco tem 27 pontos e equipes como Atlético Mineiro, Santos e Internacional, em caso de vitórias e uma derrota nossa, pode nos ultrapassar. Então a gente pode pular de 13º para 10º ou também voltar a ser o 16º, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então o Vasco precisa pontuar porque a situação ali ainda está meia confusa, beleza? E eu queria falar muito desse Vasco e Cruzeiro. Dei uma bela estudada aqui para trazer algumas informações para vocês, porque tem muita coisa curiosa para a gente trazer sobre a partida. Primeiro, falando do momento, o Vasco é o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro. São 12 jogos com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O Vasco só é melhor mandante que o Fortaleza e a equipe do Sport, ou Fortaleza Sport, eu acho que é isso. Fortaleza Sport, tá? E por outro lado, o Cruzeiro é o terceiro melhor visitante do campeonato. O Cruzeiro só não é melhor visitante no Brasileiro que o Flamengo e o Palmeiras. Outro dado curioso, o Cruzeiro jogando fora de casa não perde há 12 jogos. São 8 jogos sem perder pelo Campeonato Brasileiro e por Copa do Brasil e Sul-Americana? Copa do Brasil, acho que Sul-Americana. Se você somar aí, chegam a 12 jogos sem derrota jogando como visitante. Então a gente tem um duelo curioso, um baita visitante contra um péssimo mandante. Se futebol fosse só teoria, precisava nem entrar em campo, o Cruzeiro saia com os 3 pontos. Como o futebol não é só teoria, né, e cada jogo é um jogo, a gente tem uma partidinha aberta aí muito dura. E outro detalhe que me chama a atenção, que eu queria trazer para vocês aqui, o retrospecto do Vasco contra o Cruzeiro em São Januário é péssimo. E isso me chamou a atenção. Eu lembrava que o Vasco tinha muita dificuldade de ganhar do Cruzeiro no Rio, mas eu não lembrava que o negócio era tão ruim. E olha, tem uma curiosidade bem interessante para trazer para vocês a respeito do Maracanã. Antes, vou trazer para vocês todos os confrontos do Vasco com o Cruzeiro no Rio de Janeiro de 2007 para frente. Vou trazer para vocês os jogos de São Januário e vou pincelar quais jogos não foram em São Januário para vocês entenderem. De 2007 até 2018, o jogo do Brasileiro, porque antes do jogo do Brasileiro teve um jogo da Libertadores que a gente tomou 4-0 na fase de grupos, o Vasco ficou 12 anos sem ganhar do Cruzeiro em São Januário. Tá? Teve uma vitória lá em 2013 no Maracanã, mas em São Januário foram 12 anos sem conseguir uma vitória contra o Cruzeiro. O Vasco venceu o Cruzeiro no Brasileiro de 2006, e aí eu vou trazer para vocês o retrospecto de 2007 para cá. Em 2007, o Cruzeiro venceu o Vasco por 2-0. Em 2008, o Vasco foi rebaixado e perdeu por 3-1. Em 2009 não jogaram, porque o Vasco estava na Série B. 2010, 1-1. Curiosidade, o Vasco, aquele timaço, vice-campeão da Copa do Brasil com o time titular, eu fui pegar a escalação para ver, o Vasco perdeu de 3-0 para o Cruzeiro na 7ª rodada do Brasileirão. O único titular do Vasco daquela campanha que não jogou esse jogo foi o Ramon. O Vasco começou o jogo ali com o Márcio Careca na lateral esquerda e tomou um 3-0. O Cruzeiro, na época, era comandado pelo Joel Santana. O Vasco atacando, o Cruzeiro fechado, contra-ataque e gol.
o Vasco atacando, o Cruzeiro contra-ataque e gol. Foi assim a tônica do jogo, o Montijo marcou gol, o Roger e o Alisson, acho que foram os 3 gols do Cruzeiro. O Vasco devolveu esse 3-0 lá em Sete Lagoas, até o jogo com o Diego Souza vestir essa camisa aqui que ele mata no peito, chapela ao Fábio e faz o gol. Se você compara as equipes, o time do Vasco é muito superior ao do Cruzeiro, mas a gente acabou aí fazendo essa besteira. Inclusive, o Cruzeiro lutou contra rebaixamento e o Vasco foi vice-campeão e a gente ainda assim tomou 3-0 dentro de São Januário, para você ver como o negócio com o Cruzeiro é encrespado. 2012 a gente perdeu por 3-1, 2018, dessa sequência aí, o Vasco venceu por 2-0, inclusive o Max Lopes faz um golaço, não me recordo quem cruza, joga a bola na área, a zaga do Cruzeiro corta, o outro defensor vai na bola, o Max Lopes faz uma parede, gira em cima dele, dá uma chapada de canhota no cantinho. Quem lembra desse golaço do Max Lopes no São Januário? Ali acaba o tabu. Desde 2006 o Vasco não ganhava do Cruzeiro em São Januário, o Vasco venceu. Sendo que antes dessa vitória de 2-0, teve a porrada de 4-0 dentro de São Januário pela Libertadores fase de grupos. O Vasco acabou caindo para a Sul-Americana e o Cruzeiro avançou. Antes disso, eu não citei aqui 2013, esse jogo aconteceu no Maracanã. O Vasco venceu por 2-1, o Dedé estava recém-chegado ao Cruzeiro, pediu para não jogar esse jogo, que o Vasco estava lutando contra rebaixamento, ele não queria jogar contra a sua ex-equipe, o Cruzeiro já era campeão brasileiro, botou um time alternativo bem nas rodadas finais, o Vasco venceu por 2-1, gol do Edmilson e um gol do Thales. O gol do Cruzeiro foi do Paulão e o Vasco foi vivo ali até a última rodada, mas não teve jeito, acabou rebaixado em 2013. 2014 não teve jogo, o Vasco estava na Série B, beleza? Então trouxe para vocês aqui. Porém, de 2018 para frente, a coisa também deu uma melhorada. Longe de ser um primor, mas deixamos de ser só derrota e empate. Derrota e empate, inclusive na maioria dos jogos, vitória do Cruzeiro. Aí em 2018 a coisa melhora. Tem essa vitória de 2-0. 2019 o Vasco vence por 1-0 o gol do Guarim, que inclusive é o jogo que praticamente sela o rebaixamento ali do Cruzeiro. Em 2020 não tem jogo, o Cruzeiro está na Série B, o Vasco na Série A. 21, o Cruzeiro não sobe, o 20 o Cruzeiro não sobe, o Vasco cai e eles se enfrentam na Série B de 21. É aquele jogo maluco que o Vasco estava ganhando de 1-0, faz o 2-0, o gol é anulado do Daniel Amorim, a Globo se enrola ali no replay, a gente acha que inclusive está 2-0, não vê o árbitro anulando o gol e logo na sequência tem um escanteio para o Cruzeiro, o último lance do jogo, e o Cruzeiro empata a partida, o jogo acaba 1-1. Então escapou ali mais uma vitória e o Vasco acabou ficando com empate. Então 18 vitória, 19 vitória, 21 empate, né? E 20 não teve confronto. 22 o jogo foi para o Maracanã, o Vasco venceu por 1-0 o gol do Getúlio, cruzamento do Nenê, o Maracanã lotado, 63 mil pessoas e vitória do Vasco. Então a coisa deu uma melhorada entre 2018 e 2022. 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Porém, os 2 últimos confrontos o Vasco não conseguiu vencer. 2023, vitória do Cruzeiro por 1-0 e 2024, 0-0. Tá bom? Então, até 2018 foi uma loucura, foram 12 jogos sem conseguir vencer em São Januário, 12 anos sem vencer em São Januário, tendo uma vitória no Maracanã em 2013 por 2-1 e teve outra derrota no Raulino de Oliveira em 2017. O Vasco perdeu por 3-0. Acredito eu que deve ter sido aquela punição do jogo Vasco-Flamengo, que o Vasco teve portões fechados, depois teve que jogar alguns jogos longe de São Januário. Esse Raulino de Oliveira deve ter sido por isso. Então foi ali a última vitória do Cruzeiro sobre o Vasco, com o Vasco como mandante. Tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí, para tecer um comentário aqui, isso infelizmente mostra um pouco da realidade desses dois clubes, né, nesse período mesmo aí, 2007 para frente. O Cruzeiro se estruturou, montou baita times, foi vice-campeão de Libertadores, ganhou brasileiros, Copas do Brasil. O Cruzeiro vinha sendo um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro nesse período, enquanto o Vasco
vinha se afundando. O Vasco começa a levantar a pipa em cima do Cruzeiro justamente de 2018 para cá, que foi o período que o Cruzeiro afunda. Agora o Cruzeiro começa a voltar ao seu natural, que é brigar por títulos, e está ali mais uma vez pleiteando ser campeão brasileiro, e o Vasco ainda está numa reconstrução, ainda nesse momento olhando um pouco para a zona de rebaixamento, mas já sonhando com coisas um pouco maiores. Então o vídeo deu um pouquinho de trabalho para fazer, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam aí dessas informações. Outro detalhe curioso, eu citei que o Vasco ganhou do Cruzeiro em 2013 e 2022 no Maracanã. O Cruzeiro tem algum problema com o Maracanã. O Cruzeiro ficou 17 anos sem ganhar do Fluminense no Maracanã. Não sei como é que é esse confronto com o Flamengo. Acredito eu que o Cruzeiro deve ser freguesão do Flamengo também no Maracanã. Mas contra o Fluminense eram 17 anos sem vencer. Disse eram porque exatamente nesse ano, na despedida do John Arias, o Cruzeiro conseguiu vencer o jogo e quebrar esse tabu. Desde 2008 o Cruzeiro não vencia. Então fica até uma sugestão, Vasco Cruzeiro leva pro Maracanã. A gente ganhou os dois jogos que empurrou para lá, 2013 e 2022. Inclusive esse de 2013 foi nesse período de 12 anos sem ganhar do Cruzeiro no Maracanã ou em São Januário. A única vitória como mandante nesse período foi justamente fora da Colina Histórica. Então o retrospecto jogando lá é bom. Tá bom? Então, enfim, tem algum problema entre Vasco e Cruzeiro em São Januário, tá feito isso. E até no retrospecto geral do confronto, são 15 vitórias do Vasco em São Januário, 12 vitórias do Cruzeiro e 7 empates, alguma coisa assim. O Vasco, ao longo de toda a história, tem dificuldade de ganhar do Cruzeiro na Colina Histórica. Curioso que os 6 primeiros confrontos entre Vasco e Cruzeiro da década de 30 até 72, o Vasco ganhou os 6. Aí daí pra lá que a coisa começou a dar uma bagunçada. Inclusive a primeira vitória do Cruzeiro contra o Vasco em São Januário foi na negociação que o Vasco fez com o Cruzeiro para contratar o Tostão. Foi marcado um amistoso ali, o Cruzeiro venceu em São Januário aquele confronto. Tá? Acabou que o Tostão não pôde jogar, ele teve uma lesão na seleção brasileira e ficou de fora dessa partida. Então, tô trazendo para vocês algumas curiosidades aqui pro confronto. Pô, Dieguinho, tu tá me desanimando? Não, cara, eu só tô trazendo informação, só tô falando da história e de como o Vasco e Cruzeiro em São Januário costuma ser um fio desencapado pro Vasco. A gente tem totais condições de vencer o jogo amanhã, mas jogar ligado. É um baita time, é um adversário que ao longo da história é uma pedra de tropeço pro Vasco. Então é importante a gente literalmente dar a importância que o confronto merece, tá bom? Quero te ouvir, deixe seu palpite aqui embaixo nos comentários, qual o seu placar para Vasco e Cruzeiro amanhã em São Januário. Bom, galera, para finalizar, algumas informações curtinhas. Robert Renan e o Ryan voltam à equipe titular. Com isso, Andrés Gomes e Lucas Freitas deixam a equipe. O Vasco não teve nenhum jogador suspenso aí por terceiro cartão amarelo ou expulsão no jogo contra o Bahia. Então tá todo mundo tá todo mundo disponível. Só esses dois jogadores que eu citei voltam aí ao banco de reservas sendo opção. E o Vasco ainda não vai ter o Tietê e também o volante Thiago Mendes. Ambos ainda não estão recuperados da contusão. O mesmo vale para o Lucas Piton. Não sabemos se terão condição de jogo para o confronto de quarta-feira com o Palmeiras no Allianz Parque. Tá bom? Sobre o Cruzeiro tem 3 baixas de peso. O zagueiro Vidalba, o volante Lucas Silva, que inclusive é em grande fase, e o Gabigol. O Gabigol gosta de vez em quando aprontar contra o Vasco. O Gabigol não é titular do time, é o Caio Jorge. Inclusive num jogo recente eles jogaram os dois titular, o Gabigol na ponta direita e o Caio Jorge de centroavante, mas o Gabigol tomou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar essa partida, tá? Então o Cruzeiro tem esses 3 desfalques. Para finalizar, uma informação curiosa, tá viralizando aí nas redes sociais, mais um spoiler aí da Nike no Vasco. Tem uma loja aqui no shopping, acho que Nova América, acho que é Nova América, é o Nova América? Ou a Nova América ou o Norte Shopping, que tem uma loja da Nike e a galera conseguiu tirar uma fotinho ali na loja da Nike. Já tá dentro da loja da Nike um teaser ali, Estádio São Januário. Então a própria Nike já tá preparando a loja aí pro anúncio aí da fornecedora, da nossa nova fornecedora de material esportivo. Eu tô achando isso um pouco curioso,
porque tá com que o normal seria os uniformes da Nike chegarem ano que vem. Mas tá um spoiler aqui, um spoiler ali. Eu já tô achando que tá arriscado a Nike já lançar os uniformes esse ano ainda. Não sei como é que tá a situação contratual com a Kappa, mas é algo curioso. A menos que os lojistas, né, já estejam fazendo um banner novo que é para durar, sei lá, irmão, alguns anos ou um ano, e o cara, pô, irmão, não vou botar um banner agora pra em dezembro, janeiro, quando a Nike chegar a trocar. Então, já ciente de que a Nike tá vindo pro Vasco, já montaram ali, né, o backdrop, né, o banner ali que fica dentro da loja, já montando um designer ali pro Vasco, tendo ali o estádio de São Januário, beleza? Então, tá cada vez mais próximo aí, tá confirmado que a Nike vai ser a nossa nova fornecedora de material esportivo. Inclusive, esse mês agora de outubro, a Kappa tá lançando o terceiro uniforme. Havia até uma expectativa desse uniforme ter estreado aí contra a equipe do Bahia, mas não rolou. Isso deve acontecer agora no mês de outubro, beleza? Então são os últimos meses aí da Kappa no Vasco. Então aproveitem, inclusive a Kappa tem mandado muito bem, nova camisa de aquecimento linda, a camisa 1 e 2 da temporada gostei, acho que eles pecaram um pouquinho na camisa de goleiro, a laranja não gostei muito, a roxa é melhor, não é, nossa, que camisa espetacular, mas já é melhor, enfim, então tá feito o registro para vocês. As camisas novas de treino também achei legais, a cinza com preta tá bacana, então tem peças legais. A Kappa, né, cara, teve uma passagem muito bacana no Vasco. Eu acho que o pior enxoval foi o da estreia, o de 2020. Aquele uniforme branco, preto ali, bem sem graça, diga-se de passagem, né, só com aquela linhazinha, uniforme bem justo, inclusive com problema de qualidade, aquela cruz de malta cai. A cruz que tem uma cruz dentro da outra, né? Aquela de dentro cai, a borda dela em volta costuma soltar, a manga dela ficou muito apertada, a galera tem que comprar normalmente até um tamanho acima, porque a forma dela ficou um pouco justa. Eu acho que o diferencial daquele enxoval de 2020 foi aquele conjunto, né? Daquela jaqueta de zíper até aqui com os homenzinhos da Kappa e a faixa diagonal branca. O Vasco depois em 21 lançou o branco com a faixa preta, fez bastante sucesso. Aquela camisa Tormenta também fez um barulhinho na época, mas o tecido das camisas de treino, né, e de aquecimento não eram tão bons, a forma inclusive era bem justinha. Já de 21 para frente, acho que a Kappa mandou bem ali, deu uma melhorada, mas o uniforme de 2020, na minha opinião, a Kappa deixou a desejar. De 21 para frente não, foi só golaço. Foram uniformes bem produzidos, tá bom? Então é isso, galera. Assim eu fecho com vocês a nossa segunda edição. Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até a nossa primeira edição de sábado aí. E à noite, meu parceiro, pau na preá aí, tem Vasco e Cruzeiro, eu venho com pós-jogo, espero eu animado e empolgado com a vitória do Vascão. Tamo junto!